Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a um estudo Ouvindo a Voz de Deus no canal Clamando no Deserto. Nós temos também endereço para o link para WhatsApp e Telegram, se alguém se interessar. E eu gostaria de convidá-los para uma oração para o estudo de número 17, do sábado para o domingo. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua presença, que o Senhor nos abençoe. Que tudo seja feito para a tua honra e glória, segundo a tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria em tudo que fizermos. É o que pedimos hoje para tudo sempre. Amém. Então vamos lá. Estudo número 17, do sábado para o domingo. Relembrando, sábado foi instruído na criação. Deus instituiu o sábado no momento em que ele cessa as suas atividades, no momento da criação, e ele fala que em virtude dessa cessação de atividades, ele santifica, abençoa esse dia em função do descanso. Se ele cessa em função do descanso, por ter descansado, então, evidentemente, ele não estava fazendo isso só para si mesmo. Se fosse só o descanso, mas não, ele descansou e pelo seu descanso ele santifica e abençoa, portanto, fica bem claro que ele institui isso para a humanidade. Por isso Jesus disse: o sábado foi feito por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. Ele foi observado por Adão e nos tempos dos seguintes profetas: Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras, Neemias. Jesus observava o sábado. Seus seguidores continuaram observando o sábado após sua morte. Demonstramos amar a Jesus seguindo os mandamentos. Quem obedece não necessariamente ama, mas quem ama, certamente obedece. Transgredir um mandamento significa violar toda a lei. A questão principalmente que Tiago está considerando lá de violar a lei, principalmente no sentido da transgressão voluntária, não é? Se você transgride voluntariamente, independente de você transgredir um ou transgredir todos, enquanto você não se arrepender, enquanto eu não me arrepender, nós não temos perdão na parte de Deus. E se transgredimos um mandamento, não por rebeldia, não é? Então nós estamos lutando contra o pecado e vez ou outra nós caímos. Então nós pedimos a Deus perdão por esse pecado. Independente de nós termos 1, 2, 3, 5 pecados, não é? Deus vai nos perdoar desde que nós nos arrependamos verdadeiramente. Ou seja, não é necessariamente a quantidade de pecados que você tem, mas se você está disposto a lutar contra essa tendência. E se eu estou disposto a lutar contra essa tendência. Do sábado para o domingo. A Bíblia diz que um poder religioso jogaria a verdade por terra. Daniel 8,12, e cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Então vamos lá em Daniel 8,12. Capítulo 8 nos diz o seguinte: vou ler o verso 9 em diante. De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra formosa, engrandeceu-se até o exército do céu, e a alguns do exército, e das estrelas desse exército, deitou por terra e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício contínuo, no caso, tirou o contínuo, e o lugar do seu santuário lançou por terra. O exército lhe foi entregue, com o contínuo, por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, perceba que ele está falando aqui sobre uma vitória, ainda que parcial, né? Uma vitória de um poder que viria contra o poder de Deus, que viria contra aqueles que estão servindo a Deus, né? Daniel 7:25. Vamos ler aqui o verso 24, né?
Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio para destruir e para o desfazer até o fim. Então perceba que ele está falando aqui sobre vitória parcial de um poder contrário à vontade de Deus. Então, a ideia de que um poder pode, ainda que provisória e parcialmente, e não independente também de tempo definido ou não, isso é perfeitamente possível biblicamente, que um poder se levante. Nesse caso aqui, nós temos períodos específicos em que ele se levantariam e o período que ele duraria, mas mostra para nós que é perfeitamente possível que se levantem poderes contrários à vontade de Deus e que eles estabeleçam mudanças nos tempos e na lei de Deus, não é? Ou seja, estabelecendo seus próprios tempos e suas próprias leis, ainda que não mudando tudo o que está escrito, mas mudando o suficiente, considerando que basta mudar um mandamento para você deturpar a vontade de Deus. Então, eles deturpariam alguns mandamentos. E para isso você precisa mudar a noção, né? A noção do que é a lei, a noção de como ela funciona, para você conseguir engendrar tudo isso. A primeira lei dominical foi criada por Constantino, imperador romano, em 7 de março de 321 da nossa era, né? Depois de Cristo. É interessante que existem outras teorias ou teses a respeito disso, né? Do irmão Samuel, acho que é Bacchiocchi, né? Ou Baciotti, não sei qual é a pronúncia correta. Ele também ele também escreveu um livro do sábado para o domingo. Ele tem uma visão um tanto diferente, mas ambos concordam que houve uma mudança do sábado para o domingo e que essa mudança foi gradativa e que ela teve um início a partir do momento em que a igreja começou a se enfraquecer na defesa das suas doutrinas. A Igreja Católica adotou oficialmente a guarda do domingo no ano 364 da nossa era, depois de Cristo, no Concílio da Calcedônia. O Papa é tão grande autoridade e poder que ele pode modificar as leis divinas. Lúcio Ferraris, Prompta Biblioteca, Papa, artigo 2, artigo 2º. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso instituído por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, da Taná, das escrituras hebraicas, bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores no tempo do Novo Testamento, das escrituras que nós conhecemos mais como escrituras gregas, né? As escrituras a partir da época de Jesus, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo, ou não santifica dia nenhum, né? Quem fez ou autorizou a mudança? Tem ela o apoio das escrituras? Neste estudo, essas questões serão esclarecidas. Introdutoriamente, tá? A maioria desses estudos são estudos introdutórios em que a gente faz algum comentário além e no futuro, quem sabe, a gente retorna a cada um deles de forma mais aprofundada, conforme a vontade de Deus. Então vamos lá, Mateus 28:1. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Então vamos ver o contexto em que está Mateus 28:1, não é? Mateus 28:1, que você já está lendo aí. Então, o que nós temos antes dele? No verso 62 do capítulo 27. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus dirigindo-se a Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, o dia da preparação geralmente era na sexta-feira,
o dia semanal, né, contando dias semanais, o dia da preparação era sexta-feira e o dia do descanso era o sábado. Disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e pois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai diante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo. Então perceba que nesse texto não há nenhuma alusão ao primeiro dia da semana como um dia de descanso, substituindo o sábado ou rivalizando com ele, né? Próximo texto, Marcos 16, verso 1. Passava do sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Se você for lá em Marcos, capítulo 16, nós vamos ver um contexto parecido com o que havíamos visto, né? Porque é um contexto posterior à morte de Jesus. E ele diz lá, no verso 42 do capítulo 15. Passado o sábado, Maria Madalena, desculpa, 42 do capítulo 15. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Interessante que o texto é bastante detalhista no sentido de dizer, olha, passado o sábado, ou seja, na sexta-feira, né, ó, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, a véspera do sábado, José de Arimateia foi lá e conseguiu o corpo de Jesus. As Marias olharam isso, né? E estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. E diz o quê? Que ele depositou em um túmulo e ficou o sábado lá. Ficou lá sem ninguém mexer. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Ou seja, o texto é bastante cuidadoso ao dizer, elas esperaram passar o dia de sábado para comprar os aromas. Isso aliado ao que Lucas diz, né? Lucas 23, 56, no sábado descansaram
conforme o mandamento. Veja que Lucas não diz conforme elas acreditavam que ainda vigorasse o mandamento, nada nesse sentido. Ele simplesmente diz conforme o mandamento. Ou seja, ele considerava como mandamento no momento que escreveu ainda. Né? Eles consideravam como mandamento ainda. E muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então nós vemos o mesmo contexto. Ou seja, ele ressuscitou e em nenhum momento fala nada sobre a mudança ou desse dia sendo colocado como um dia no lugar do sábado, como um dia de descanso no lugar do sábado. Marcos 16, 9. Vamos ler o restante do texto aqui até chegar no 9, né? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto, mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então perceba que ele fala da ressurreição e de aparecer, mas não fala absolutamente nada com relação à mudança, ou nem mesmo uma sugestão a esse respeito. Lucas 24, 1. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Então Lucas fala de um mesmo contexto, não é? Lucas 24, 1. O interessante é que nós vamos ler aqui Lucas 23, 54. Diz assim: era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Ou seja, nem o preparo de aromas e bálsamos elas fizeram por ser sábado. E ele diz: descansaram segundo o mandamento. Isso anos depois de Jesus ter morrido, ele escreve esse livro e ele diz: descansaram conforme o mandamento. Ou seja, ninguém fala da morte de Jesus mortificando o sábado como dia de guarda. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Então nós vemos o mesmo contexto. Ou seja, mais uma vez, nada referente à mudança de dia de descanso. João 21. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Se nós formos lá em João 20, né? Capítulo 20, verso 1, nós vamos ver também que no primeiro dia da semana, vou ler o 19, verso 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por ele estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus,
e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então perceba aqui o contexto da ressurreição é o contexto, vamos dizer assim, de um novo começo, né? E não um contexto de substituição do dia de descanso. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. João 20, 19, não é? Vamos ler aqui. No verso 11, né, do capítulo 20, verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com seus irmãos e diz-lhes: Subo para o Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Viu o Senhor e contava que ele lhes dissera essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, um dia que para os judeus seria um dia comum, não é? Diferente do sábado. Eles estavam lá reunidos por causa dos judeus, com medo dos judeus. E aí Jesus vai e se mostra a eles. Veja que nenhuma referência, nenhuma insinuação à mudança. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Atos capítulo 20, verso 7. Veja que nada no verso insinua que houvesse alguma mudança nesse sentido, né? Vamos ler o verso. Vamos ler o verso 6, né? Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então perceba que era um dia de pregação, né, como todos os outros em que eles usassem para pregar. E eles estavam reunidos com o fim de partir o pão. Não há nenhuma indicação de usar esse dia como um dia de descanso no lugar do sábado. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Cada um ponha de parte em casa. Então ele não está falando de uma reunião em culto, ele está falando a partir do primeiro dia da semana, que é o dia que vocês começam a trabalhar,
Aí vocês coloquem, conforme a prosperidade de vocês, em parte algum valor, alguma coisa para ser doada, né? Então, 1 Coríntios 16, verso 2. Vamos ler no verso 1, né? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Ou seja, para já deixar separado, para quando ele estivesse lá, as coletas já estarem separadas. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então perceba que ele está falando sobre preparar durante a semana, em que o primeiro, né, em que ele está considerando o primeiro dia da semana como ele sempre foi, o primeiro dia de trabalho, né, e você prepara durante os dias para que seja tudo feito de forma ordenada, não de supetão, né, de improviso. Então veja que nenhum desses textos está se referindo ao domingo como dia de adoração, como dia de substituição da guarda no lugar do sábado, não é? Ainda que se quisesse utilizar esse dia para agradecer a Deus pela sua ressurreição, isso de modo algum poderia suplantar, substituir o sábado como dia de guarda. Então perceba que nenhum desses textos servem como justificativa para essa mudança. Aqui nós temos Romanos 6, de 3 a 8, né? Que ele comenta sobre a questão do batismo. Então vamos ler. Verso 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, sim da graça. Então, quando ele fala que estamos debaixo da graça, ele diz que justamente por estarmos debaixo da graça, é que o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós morremos para o pecado, nós temos uma vida nova diante de Deus, uma vida de obediência. Romanos capítulo 6, de 1 a 14, né? E ele faz esse paralelo com o batismo, ou seja, o símbolo de uma nova vida, a ressurreição de Cristo é o quê? O batismo em que nós morremos para a velha criatura, é o símbolo, né? O símbolo da nossa morte como velha criatura, e o nosso ressurgimento como uma nova criatura que vai lutar contra o pecado.
E, portanto, o domingo, o do primeiro dia da semana, que passou a ser chamado de domingo, não substitui o sábado como um dia de descanso e também não é um dia que rivaliza com o sábado. Como, o sábado de descanso, domingo é usado pelos discípulos como um dia que vai gradativamente substituir o sábado. Não, pelo contrário, né? Ainda que esse dia é como um dia de ressurreição, não há problema nenhum em se utilizar esse dia para agradecer a Deus pela ressurreição. Mas isso não foi não existe nenhuma determinação bíblica para isso, né? A cerimônia que foi deixada para representar a morte e a ressurreição foi o batismo. Então, Tessalonicenses 2:3, né? Então nós vamos ler aqui. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ler a partir do verso 1, tá? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, então ele é bem claro em falar, quando nós nos reuniremos com Jesus, por ocasião da sua vinda, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, quando tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então perceba que ele fala aí de uma busca, de certa forma, parcialmente com sucesso, né? Em que existe uma busca pela mudança do que Deus estabeleceu. Daniel 8:12, né, nós já lemos, o exército lhe foi entregue com o diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. A verdade seria jogada por terra. A Igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, abandono da verdade, seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nela costumes e práticas pagãos. Não necessariamente que todos seriam corrompidos, mas nos dando a entender que o domínio seria exercido por esse poder corrupto. Que prática era observada entre os pagãos no tempo de Moisés, dentre outras, né? Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército do céu, seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então ele está dizendo, ó, os luminares, as estrelas, Deus deu para todos como luminares. Não é para você olhar e se inclinar a ele e dar culto e não fazer nada disso. Que prática era observada entre os pagãos do tempo de Moisés, né? Quando no meio de ti, alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vai e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Então, falado aqui da adoração aos sol, luas, estrelas ou qualquer outra coisa que ele sirva como outros deuses, né? Então, a adoração dos astros e fala também de adoração a outros deuses, né? E que costume havia entre o povo de Deus no tempo de Moisés? Ao sexto dia, colherão pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes a ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, santo sábado do Senhor.
né? Deus estabelece, já havia estabelecido o sábado, como nós vimos na criação, confirma o sábado antes de dar a lei por escrito ao seu povo, e posteriormente, lá em Êxodo 20, nós temos a instituição por escrito dada ao povo a respeito do sábado, em que um dos motivos que ele coloca para a obediência do sábado, além dele ter dito que a lei foi dada no contexto de liberdade, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então a lei não escraviza ninguém, pelo contrário, Deus está dizendo isso para mostrar que a lei é dada no contexto de liberdade. E aí um dos motivos para a guarda do sábado é porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar, né? Tudo que existe, mas ao sétimo dia descansou. Por isso, Deus abençoou e santificou esse dia. O que quiserdes cozer no forno, cozei, o que quiserdes cozer em água, cozei em água, e tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas cidades, onde é lido todos os sábados. Ou seja, um costume que passou a existir por causa da determinação de Deus de usar o sábado para o descanso. Então eles ficavam ociosos no sábado? Não, né? Eles deveriam fazer o quê? Ficar em comunhão com a família, fazer atividades espirituais, estudar a palavra, manter um dia de comunhão com Deus, com a natureza. Então, costume entre o povo de Deus, a observância do sábado. Que hábito Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Isso está falando sobre Jesus, né? Era costume dele frequentar a sinagoga aos sábados. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, o que eles tinham em comum? A observância do sábado. E o interessante é que Paulo, em nenhum momento em que ele vai aos sábados falar com as pessoas, em nenhum momento ele deixa nada que desse a entender que ele estava fazendo isso apenas por comodidade, por praticidade, para alcançar maior número de pessoas. Pelo contrário, né? Em nenhum momento a Bíblia fala isso. O que a Bíblia sempre nos dá a entender é que a guarda do sábado, o 7º dia da semana, se mantinha, porque ela não tinha nenhuma relação com os cerimoniais, né? É um dia de descanso em que a Bíblia fala, todos vão descansar, você, o seu filho, sua filha, o animal, o estrangeiro, todos, um dia de cunho evidentemente humanitário. Então, em nenhum momento a Bíblia coloca como apenas algo secundário, né? Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Respondeu-lhe Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens. O que não faria sentido algum se Jesus fosse, posteriormente, anular os mandamentos. Então, nós vemos aqui que nós devemos ter um cuidado, um grande cuidado, em não substituir todo costume que nós fizermos que venha a reforçar a obediência e a compreensão das Escrituras é bem-vindo. Mas todo costume que venha anular ou enfraquecer a obediência a Deus deve ser rejeitado. Então não há porquê nós consideramos que algo que vem substituir um dia instituído por Deus venha a ser bom. Não é? Então, se eu faço algo que venha a acrescentar, no bom sentido, acrescentar no sentido de fazer com que a obediência melhore, fazer com que a comunhão com Deus melhore, isso é bem-vindo. Agora, se isso vem substituir, se isso vem anular o que está estabelecido, isso não deve ser aceito. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes, e fazer muitas outras coisas semelhantes. Marcos 7, versículo 13.
Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu foi o imperador. Lembrando que existem outras visões a respeito, mas sem dúvida alguma, essa foi uma das bases que auxiliou a manutenção do domingo como dia de guarda. Foi o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano de 321 d.C., a Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 d.C., no Concílio da Calcedônia. Aqui nós vemos um intervalo grande entre Constantino e o Concílio da Calcedônia, né? Entre essa mudança de Constantino, que morreu em 334, 337, se não me engano, né? E um tempo longo depois da sua morte é que a igreja adota oficialmente a observância do domingo. Mas o interessante é que nós vemos aqui que, evidentemente, isso estava estabelecendo as bases da manutenção, fosse da instituição inicial, fosse da manutenção de uma instituição já existente, né? Estava ali ajudando a manutenção do domingo, do primeiro dia da semana, como dia de guarda, o que gradativamente foi enfraquecendo o sábado como dia de guarda e prejudicando, né? Algo que não tem base bíblica, foi substituindo aquilo estabelecido por Deus, e hoje tenta-se de todas as formas a colocar o sábado, sétimo dia da semana, como se fosse um dia cerimonial como qualquer outro, que deveria ser anulado através da morte de Cristo. Constantino era adorador do Deus Sol, converteu-se superficialmente, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs. Perceba que, assim, vamos pensar o seguinte: você agradecer a Deus no primeiro dia da semana por ele ter ressuscitado, considerando que tenha sido esse o dia que ele ressuscitou, isso não é adorar o Deus Sol, né? O grande problema é quando você pega isso e usa isso como justificativa para estabelecer esse dia como um dia de descanso no lugar do sábado. Ou dizer que não existe mais dia de descanso, mas existe apenas uma necessidade de agradecer a Deus pela sua ressurreição e não tem mais nenhum dia de descanso estabelecido por Deus. Aí é que está o grande problema, né? Porque, por exemplo, os guardadores do domingo não estão adorando o Deus Sol, não é? Mas eles também não estão fazendo a vontade de Deus, porque se eles estão usando o domingo como dia de descanso no lugar do sábado, substituindo o sábado, e não como um complemento de agradecer a Deus, descansando no sábado, agradecendo a Deus, por exemplo, por ele ter citado, usando os dias de domingo como um dia de culto de gratidão, nesse sentido, né? Então isso está errado, ainda que não esteja adorando, evidentemente, o Deus Sol. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, edições Loyola, 10ª edição, julho de 2000, página 570. Quem instituiu a observância do sábado? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia, ou seja, como Deus já havia, o que o texto está dizendo? Como Deus já havia terminado, não tinha mais nada que ele quisesse fazer, a partir do momento que ele terminou todo o céu, a terra, todo o seu exército, criou o homem. Então ele descansou nesse dia de toda a sua obra. Se ele descansou de toda a obra que havia feito, quer dizer que ele não fez mais nada nesse dia. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então veja que ele não só descansa, mas ele santifica, abençoa e santifica esse dia por causa do descanso. Porque se ele descansou, ele abençoou e santificou esse dia por causa do descanso. E qual é o sentido do termo Shabat? É justamente de descanso, porque Deus cessou as suas atividades, ele estabelece esse dia como um dia de descanso.
Êxodo 28:11, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás para toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, nem o animal. Até o animal deveria descansar. Perceba que não é um dia instituído para este ou para aquele. Até o estrangeiro, forasteiro das portas para dentro. Por que das portas para dentro? Porque das portas para fora, Israel não tinha autonomia para fazer isso. Não podia exigir que alguém que não quisesse fazer parte do povo de Deus descansasse no sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Então ele coloca claramente: por que eu estou estabelecendo o sábado para vocês? Um dia que já estava estabelecido, como nós vimos anteriormente. Porque eu descansei nesse dia, por isso, em função desse descanso, abençoei e santifiquei esse dia. Então ele deixa claro que o sábado estava sendo dado porque ele mesmo cessou suas atividades. E se o motivo é a criação, foi estabelecido na própria criação, então, evidentemente, esse dia foi guardado por todos aqueles que quiseram servir a Deus. Então, quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Deus instituiu, e isso ocorreu na criação, como confirmado por Gênesis 2, de 1 a 3 e Êxodo 28 a 11. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso foi num contexto em que eles tentaram constrangê-los a desistir do que estavam fazendo. E aí é que eles falam isso, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Capítulo 5 de Atos, não é? Verso 26. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Antes importa obedecer a Deus e não se importem com mandamentos de homens desviados da verdade. Jesus é o centro da nossa adoração e serviço. Separou o sábado como dia especial de relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amor a Jesus. Recapitulação. A palavra domingo, dias domingos, né? É dia do Senhor, né? Uma coisa nesse sentido. Não aparece na Bíblia, e sim, primeiro dia da semana. A Bíblia trata como um dia comum. Um dia que, evidentemente, foi o dia que Jesus teria ressuscitado, né? Existem alguns que ainda que colocam aí que vem com uma certa estranheza que tenha sido traduzido como primeiro dia da semana, um termo que em outros lugares que não necessariamente foi traduzido dessa forma. Mas isso a gente pode analisar com mais calma posteriormente. Mas vamos considerar da forma que está escrito. Todos esses textos como primeiro dia da semana. Nós vemos que em todos eles o primeiro dia da semana é tratado como um dia comum. E a ressurreição de Jesus nesse dia não teria trazido nenhum status a esse dia de substituição do sábado. Constantino trouxe o dia do sol, do paganismo, e permanece até os dias de hoje. Os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana. O decreto de Constantino data de 7 de março do ano 321. Aqui nós temos que fazer um esclarecimento, né? Nós não podemos acreditar que uma pessoa que cultue a Deus no primeiro dia da semana
esteja seguindo o paganismo de Constantino. Isso, evidentemente, não faz sentido, né? Então, uma pessoa que está adorando a Deus no primeiro dia da semana, ela não está fazendo um culto a Constantino, né? Evidentemente não está. Agora, o grande problema é você usar esse dia em substituição ao dia que Deus estabeleceu, né? Então, primeiro dia da semana o cristão não pode fazer nada porque os pagãos adoravam só no primeiro dia? Evidentemente que não. O cristão pode trabalhar nesse dia, ele pode cultuar a Deus nesse dia, ele pode louvar nesse dia, ele pode ir à igreja nesse dia. O que não pode é substituir o sábado, sétimo dia da semana, instituído por Deus para descanso, e todo ser humano precisa de descanso se Deus estabeleceu para a cessação de atividades. Lá no Éden, quando o ser humano não tinha pecado, imagina nos nossos dias com a quantidade de pecado e sobrecarga que nós temos. Então não faz sentido dizer que nós não precisamos mais de descanso, porque Jesus é o nosso descanso. Seria o mesmo que dizer que eu não preciso mais honrar pai e mãe, porque Deus é nosso pai, né? Não preciso honrar a esposa ou esposo, a mulher não precisa mais honrar o marido, porque Jesus é o esposo, né? Não faz sentido. Então, nós não devemos confundir essas coisas, né? Não devemos confundir aquilo que Deus coloca como se o fato de Jesus ser o nosso descanso viesse a anular a necessidade de um descanso semanal. Pelo contrário, né? Eu creio que ninguém deixa de dormir alegando que Jesus é o nosso descanso, né? Todo mundo dorme todos os dias. Então não faz sentido, assim como não faz sentido dizer que eu não preciso mais dormir, porque Jesus é o descanso, não faz sentido dizer que eu não preciso mais de um dia de descanso, porque Jesus é o descanso. Compromisso de fé. Creio que não existe base bíblica para a observância do domingo. Rejeito o domingo como dia do Senhor, porque é uma imposição humana, e confirmo o sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus em minha vida. Eu creio que não existe base bíblica para a observância do domingo. Também não creio que exista base bíblica para estabelecer que o sábado, sétimo dia da semana, deixou de vigorar como dia de descanso. Rejeito o domingo como dia do Senhor em substituição ao sábado. Todos os dias, evidentemente, são de Deus, mas eu rejeito esse dia como um dia que venha em substituição ao sábado. E confirmo o sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus em minha vida. E espero que você também, tendo a oportunidade de se decidir, possa estudar com calma e se decidir também. Próximo estudo, Deus se comunica conosco por meio do Espírito e imprime suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. A Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários ao viver cristão. Veremos esses princípios no próximo estudo. Que Deus nos abençoe. Esperamos você lá. Esteja sempre na presença do Altíssimo, graça e paz. Amém. Vamos orar para finalizarmos? Obrigado, Senhor, por mais uma vez a tua companhia. Obrigado por mais um estudo. Que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria em todas as coisas que fizermos. Em nome de Jesus. Amém.